Representantes de Deus, trazer a palavra de Deus e o que está nas Escrituras, né? Que a gente não pode fugir do que está aqui. É muita responsabilidade e ao mesmo tempo inexplicável, né? Porque dá um friozinho na barriga, dá a mãozinha gelada, dá. Mas também quando a gente escuta ali que ele não desiste e em todos os momentos ele está conosco, a gente se sente assim farta para poder falar da palavra de Deus assim, com a autoridade que ele nos der, né? Porque aqui na vida nós só somos o que ele nos autoriza que possamos ser. Eu vou juntar um pouquinho o tema que eu trouxe aqui para falar com vocês, junto um pouquinho de alguns profissionais da área da saúde, até porque alguns anos atrás, uns 20 anos atrás, se eu não me engano, eu me formei em psicologia, né? Então tem um pouquinho, de acordo com quando a gente fala área de saúde, reúne temas de psicólogos, alguns assuntos relacionados a psiquiatra, alguns neurologistas, de acordo com o comportamento, né? Ou transtornos de comportamento. Então eu trouxe aqui algumas causas comportamentais para depois a gente relacioná-las como Deus está agindo nessas causas, porque tudo que a gente fala aqui, a gente fala às vezes de depressão, a gente fala de estresse, cantou-se aqui agora sobre tribulação, não está nem no meu tema não, já estou fugindo um pouquinho, estou me soltando. Então quando a gente escuta essas coisas assim, a gente acha, poxa, por que fulano está depressivo, ou é ansioso, ou então a gente vê muito assim, o porquê o outro né? E eu que tenho convivido muito assim com pessoas assim, diárias, que lidam muito com pressão no trabalho, e até o mundo globalizado, né? Onde as empresas estão se fundindo, cada vez querem ser maiores do planeta, e salve-se quem puder. Então, profissionalmente, a gente está naquela, muita pressão. E os bons nas grandes empresas sobreviverão. Se eu fui boa ontem, hoje eu não sou, um abraço, tchau, porque tem vaga para mais 10 mil. E isso gera nas pessoas o quê? Eu tenho conversado com alguns colegas que eu fiz uma viagem a São Paulo, e uma colega falando que estava tomando antidepressivo, e outra estava tomando tranquilizante, e a gente achava que isso não era uma coisa que ocorresse no dia a dia. E quando a gente percebe que às vezes alguns medicamentos eles são usados não só para combater algumas causas, como por exemplo, vou citar casos de pessoas às vezes têm pressão alta, e muitas pessoas, agora hoje eu tenho uma visão assim de que 60% a 70% das pessoas que têm pressão alta às vezes é comportamental. Às vezes é estresse, ansiedade, às vezes é dia a dia, ou traumas que deixados lá atrás. Então aquilo vai acumulando, e às vezes gera esse tipo de comportamento na pessoa. Então eu vou falar algumas coisas relacionadas a transtornos de comportamento, para depois nós acompanharmos em alguns textos aqui da Bíblia. Amém. Existem níveis de ansiedade que em grau elevado afetam a nossa saúde, que é a nossa parte física, acompanhados de estados depressivos que, quando enraizados, afetam não só o nosso lado físico, como mental e emocional. Vou citar um exemplo aqui. Por exemplo, a irmã Júlia. Teve um momento da vida dela que ela teve muitas perdas de parentes, muitas perdas, e houve uma baixa de oxigenação, baixo nível de oxigenação no cérebro. O que é isso? Fraqueza total, perda de forças. Ela não tem mais como se levantar. A gente chegava em casa do trabalho, num verão de 40 graus, eu e meu pai trabalhávamos no centro da cidade, Dona Júlia deitada, riada, acabada, ela não tinha força. Vai tomar um banho, não tenho força, vai fazer isso. Então, às vezes, a gente vê que a causa física, né, tudo aquilo que vai acontecendo no comportamental, às vezes, quando atua no lado físico, que muitas vezes é difícil da gente perceber. Ela ia perceber que ela estava com um problema, perdendo as forças, e quando o médico detectou, ele falou, a senhora, se não tratasse a tempo, o nível de oxigênio no cérebro era tão baixo que levaria à morte. Graças a Deus foi tratada, a Dona Júlia está aí para dar esse testemunho para a gente. Um outro exemplo, que eu vou falando assim de alguns
alguns exemplos e se alguém tiver algum exemplo, claro, pode vir aqui na frente, o microfone está à vontade, não é só meu. Todos sintam-se em casa, tá? Porque aqui é a casa de Deus. E vamos lá, vamos nessa. Esse é seu. Outro exemplo que eu vou citar é transtorno do estresse pós-traumático. Tem muita coisa aqui que eu vivia, mas muita coisa aqui que caiu tudo fora, graças a Deus. Amém. O que significa isso? Porque antes de eu montar esse texto, eu peguei uma receita e peguei alguns livros de psiquiatra e psicólogos, então a gente vê essas causas físicas, que muitas vezes, para quem é leigo, diz, poxa, mas fulano só vive agressivo, ou então ele é alterado, ou então ele é desmotivado. Será que está na raiz desse fulano, dessa pessoa, que às vezes ele não tem consciência, porque se estiver num nível de consciência muito baixo, ou está no subconsciente ou no inconsciente, ele não tem consciência do que ele faz. Às vezes a gente detecta, pô, fulano é uma pessoa que está doente, mas se ele não tiver consciência da doença, ele não vai se tratar, porque a pessoa tem que primeiro reconhecer e depois querer, né? Então, eu estava falando aqui de transtorno do estresse pós-traumático. Várias situações ou episódios que acumulam, geralmente não associados ao racional, que geram doenças no psique, que é na alma e no corpo. Trouxe um pouquinho de psicologia para cá, né? Por que não psique? Vou usar um pouquinho, né? Situações de estresse, causando doenças físicas. Eu tenho um exemplo assim muito claro do que eu vivi, um período assim tenebroso. Eu tenho aqui minha vizinha Fátima, que acompanhou isso muito de perto, só que muitas coisas ela não presenciou. Que às vezes eu ligava para o meu marido trabalhava de 6 da manhã, às vezes chegava às 11h30, meia-noite. Então, além da carga de ser mãe e pai, que naquele momento que ele precisava trabalhar muito, eu estava sendo mãe e pai. É o estresse de casa, cuida de filho, cuida do trabalho, cuida de meta, cuida de casa e cuida daquilo tudo. E além de episódios que eu estava vivendo, de áreas de risco, lugares perigosos e quadrilha de sequestro, enfim. Juntou tudo numa panela. O que ocasionou na Ana sem a Ana saber? Pressão alta, taquicardia, aceleração constante. Eu acordava, às vezes eu ligava pro meu marido. Dario, tá onde? Vai chegar que hora? Ah, porque estou com medo da minha pressão subir. E começou com essa coisa de pressão subir. Pressão subir, pressão subir. Como é que a pressão sobe toda hora? Minha pressão era 11/7. Então, várias vezes o Dário acordava comigo 2, 3 horas da madrugada e eu ia parar na cardiobarra. Chegava lá aceleradésima. Pressão 15/10, 18/10. E para quem tem a pressão baixa, qualquer picozinho de pressão, chegou no 9, no 10, já está bombando, porque eu sentia isso. Nunca mais senti, graças a Deus, está em equilíbrio total, porque Deus me curou. E o que acontece? Quando a gente vive isso, vai no médico, para você ter noção, para vocês terem noção, às vezes o negócio está tão forte dentro da gente que os médicos não estão conscientes. O médico te passa remédio, o médico faz um monte de exames e bota mapa, isso e aquilo. Minha filha, eu não sei o que está acontecendo contigo, não consigo te ajudar. E o doutor Mura, que era meu cardiologista, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, médico, esses cardiologistas toda da Barra Recreio, tudo foram alunos desse doutor Mura, que eu achei num livrinho da cabeça e fui me consultar com esse médico. Quer dizer, o bambambam da cardiologia. Mas não adianta ser o bambambam da cardiologia se o problema não estava no cardiológico, estava no emocional. Então, o que acontece, gente? Às vezes a gente precisa ter a consciência. Quando tem a consciência, né? Que eu precisei ter a consciência, bom, o problema é emocional. Quando caiu a ficha e que a gente busca o tratamento, aí começa a mudança, né? Antes de eu falar da mudança, que não só houve a mudança só em tratamento, na parte medicamentosa, vamos falar da parte espiritual. Aí segura só um pouquinho aí. Deus está sempre no negócio. Amém. Se não tivesse ele, não estava o negócio resolvido, não. Temos também o transtorno obsessivo compulsivo, que é um dos itens, quando eu estou falando de ansiedade, tá? Estou falando dos vários itens de ansiedade. Estou quase finalizando a ansiedade para a gente sair desse estresse. Qual é a origem? Como veio? Como eliminá-lo?
É algo a ser tratado. Por exemplo, tem gente que sacode muito a perninha para dormir, às vezes é um sacrifício naquela cama, se sacode muito. Outro dia me falaram, seu filho bate tanto com o dedinho, que eu falei, eu nunca percebi meu filho bater com o dedinho. E às vezes a gente vê outros comportamentos. Eu tive um período aí que eu perdi um primo com uma doença. Eu lavava a mão dia e noite, eu não aguentava mais lavar a mão e a mão rachava. Quer dizer, tem coisas que precisam ser tratadas, né? Mas só quando a gente tem a consciência de que a gente está doente. Se não tiver a consciência, não vier à tona, não trata não. Uma das últimas causas que acontece muito com a mulher, não sei se meu marido tem ciência disso, síndrome da tensão pré-menstrual. Essa é braba, porque essa, às vezes, a gente quer morder. Quer morder o marido, quer morder o filho. Às vezes até a mãe é mordida. Que deve ser administrada através de controle emocional, ou às vezes precisa ser tratado, né, com um medicamento, porque senão Deus não teria criado os médicos aí, não teriam se formado, né, que a gente precisa, às vezes, do tratamento. Quando se diz em controle ou equilíbrio emocional, é onde começa a melhor parte. Aí que vem o outro lado da moeda, né? Primeiro, o ser humano, qualquer um, tem que se render. Estou precisando de ajuda. Tem algo que não está bom. Eu recebi uma vez uma visita de uma vizinha que falou, poxa, você está no estado depressivo, Ana? Minha vizinha essa ali. Eu depressiva? Ela que deve estar depressiva. Como é que ela veio aqui falar isso para mim? Eu nunca falei isso para ela. Meu Deus, como é que ela falou que eu estou depressiva? Eu chorei a noite toda. Mas deve ser normal chorar a noite toda. Estava quase no último grau. Mas eu botei a culpa pra vizinha. Ela que estava com problema, não era eu. É mais fácil empurrar para os outros, né? Então, gente, realmente existe esse transtorno de ansiedade. É o dia a dia. Então, quem convive com Deus consegue um equilíbrio. Quem busca, né? Quem busca incessantemente, porque não é fácil vencer as lutas e as batalhas do dia a dia e as pressões. Mas quem busca em Deus esse equilíbrio consegue dar os passos mais na frente do que quem só trata com remédio, fica quietinho lá, tô bem, tô quietinho aqui, quero ficar deitadinho, me deixa quieto. Não, hoje em dia eu quero sair para tudo enquanto é lugar. Fui para Bahia, fui passear, eu quero ir de novo e para onde me convidarem, pode me convidar para ir para Nova York também, Fátima. Tô indo em todas. Quer dizer, mas quando a gente muda, mas tem que mudar a mudança de dentro para fora. E médicos às vezes ajudam, muitas vezes sim, outras não. O principal, associado a quê? A Deus, não tem outra forma. Tem que ter um tratamento espiritual. Então nós vamos abordar agora alguns textos que eu separei aqui, que fala dessa parte de ansiedade, alguns textos da Bíblia, que para ficar um negócio mais dinâmico, né, que eu quase não gosto de dinamismo, eu vou pedir para cada um abrir, são só 7, então eu vou pedir para 7 aí, 7 voluntários, abrirem cada um num texto que eu vou falar, e quando chegar o momento eu peço para ler, porque em alguns casos eu vou dar exemplos. Outros, se vocês quiserem dar algum exemplo, então a gente segue. Textos a serem lidos. Quem pode abrir aí, por favor, em Deuteronômio 4:30. Eu vou só pedir, eu vou só pedindo, aí depois, quem vai abrir em Crônica, 2 Crônicas 15:4. Tá. Vamos gravando aí, quando eu falar. Provérbios 12:25. Tá, Provérbios 12:25. Quem pode abrir em Jó 5:19? Todo mundo vai estar participando. Jó 5:19. Salmos 4:1. Vocês dois aqui, estou contando com a colaboração dos meus voluntários. Quem vai ler Salmos 4, capítulo 4, versículo 1? Danilo, Salmos? Tá. Nosso amigo aqui. Salmos 50, versículo 15. Bastante leitura, hein? Botei todo mundo para trabalhar e fiquei quieta, viu? E Maísa, Provérbios 24:10.
E depois disso, a gente vai ver que é a hora da virada. Mas, por enquanto, vamos nesses capítulos aí. Deuteronômio 4:30. Lê, por favor, pastor Elton. Quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te alcançarem, estão nos últimos dias. Então, nos últimos dias, voltará para o Senhor teu Deus, e ouvirás a sua voz. Mas quando... Não pode continuar nesse. É o Crônicas, Mas né? quando na angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. Pode ler o Provérbios 12:25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Eu tenho um exemplo claro, só um minutinho aí, quem vai ler o próximo. É um exemplo da ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Eu tenho um exemplo aqui, eu percebo que depois desse momento que eu comecei, às vezes as coisas acontecem, as circunstâncias acontecem e a gente não vê o porquê, mas hoje eu sei o porquê e é o porquê eu estou aqui, né? Porque às vezes a gente passa pela prova de fogo para seguir, né? E foi uma prova de fogo. E eu recebi uma ligação de uma amiga da minha mãe, se eu não me engano, eu não me lembro se eu já estava firme na igreja, eu não me lembro. E essa amiga da minha mãe conversando com ela, minha mãe apavorada, porque eu não saía do quarto, eu estava toda travada da coluna, porque o lado atacou o meu lado físico, minha cervical, eu fiquei toda travada, não me mexia. Então eu não conseguia levantar da cama. Tanto que eu perdi 8 quilos, porque era muita dor, você deitada, você come menos, então, consequentemente, perde peso, né? Então, essa amiga da minha mãe pediu para orar no telefone comigo. E aquela moça orou, não sei se orou meia hora, eu já estava cansada de ouvir, porque quando você não é focada, quando você não está voltado para a palavra, né? Aquilo ali, poxa, o que eu estou fazendo aqui? O que ela está falando? E eu ouvi aquilo ali. Algumas coisas eu consegui filtrar, outras eu não sei em que nível que eu estava, porque eu não sei mesmo em que nível que eu estava, porque depois até o médico falou, eu não sabia que você estava nesse grau. Mas, resumindo, o que acontece? Quando eu chegava na minha varanda, que eu olhava para as árvores, eu não via o verde, não via a vida das árvores. E hoje, quando eu chego na varanda, que eu olho essas montanhas, olho essas árvores, olho tudo, quão bela é a vida, é a natureza, né? É o mar, é tudo que Deus nos proporciona, é a saúde nossa, dos nossos filhos, marido, dos nossos vizinhos, o amor que a gente tem dentro de nós, a comunhão que a gente tem assim, estamos assim num ambiente tão gostoso, quer dizer, tudo isso, quando a gente tem a visão, a gente valoriza cada minutinho, cada coisinha, cada detalhezinho. Mas quando a gente não tem a visão, tudo aquilo os nossos olhos estão vendados, né? Então, quando falou ali a boa palavra, repete, por favor. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Então, a boa palavra pode não ter alegrado naquele momento, mas aos passos, ela plantou aquela sementinha ali, e foi brotando, e graças a Deus veio a alegria, né? Porque acabou-se aquela tristeza, aquele temor todo. Jó 5:19, quem pode ler? De 6 angústias te livrará, na 7ª o mal te não tocará. É muito forte, né? De 6 angústias te livrará, e nenhuma delas o mal te tocará. E nós temos aqui um exemplo vivo, que sou eu e Terezinha, ao vivo e a cores aqui, onde pelo acidente que nós passamos, com o carro parado, nada tinha como acontecer aquele acidente. E o caminhão vinha naquela velocidade, vinha não sei a quantos quilômetros por hora, e acabar com o carro e a gente dentro, foi livramento de Deus, não tem outra coisa. E quando a gente vê isso na nossa vida, e aí a gente às vezes se desespera, ou vem angústia, por que isso aconteceu? E fulano, por que o senhor não parou o carro? Por que o senhor não me enxergou? Vem aquele desespero todo, que aí infelizmente é a parte da carne, né? Que nós somos falhos, é a busca do controle espiritual, é a busca do contar até 10. Eu tinha vários chefes que já me falaram assim, conta até 10 antes de falar.
Primeiro pensa, porque se você for falar logo, às vezes a gente se fere, a gente fere a pessoa que nos cerca, às vezes fere o marido, fere a mãe, fere o filho, fere o vizinho. Vizinho ainda não te feri não, né? Graças a Deus, nem pretendo. Então, essa busca do equilíbrio emocional e espiritual é muito, assim, nós temos que perseverar muito. Mas quem tem fé e fica firme na rocha, alcança a vitória, alcança o equilíbrio, porque Deus está conosco, ó, de todas nos livrará. E só complementando o que eu falei da pastora Marta, que eu ia comentar aqui, porque uma vez meu marido falou para um pastor, isso aí é só uma lata. E a pessoa se ofendeu, porque o carro dele foi batidinho, foi só uma amassadinha numa lata. E eu pensei na hora do acidente, quando eu olhei aquele carro todo acabado, eu pensei na frase que meu marido falou, isso é só uma lata. Porque eu me sentia, no nascer, eu me senti tão nova, tão viva. O que era aquela coisinha, aquele carrinho? Um carro de 20 e poucos mil, 30 mil? Quer dizer, isso não é nada na frente da nossa vida. Para a pessoa deixar filhos, deixar mãe, deixar amigos, deixar marido, deixar tudo. Quer dizer, é muito pequeno, então a gente não pode valorizar essas coisas. E eu fui no sábado passado com meu marido para ver carro, né? Porque fiquei com o carro 15 dias da locadora e fui ver carro. E eu fui na primeira loja, olhei com meu marido. Geralmente, quando eu saio para escolher alguma coisa, é um pouquinho difícil, ainda mais que eu não queria um zero. Se meu carro era 2011, eu falei, vou partir para um 2011, um seminovo. Só que procurar carro seminovo, referência, carro batido, carro de... Então, você pesquisa mais. Só que logo na segunda loja, eu estou vendo o carro, estava na Fiat, e meu carro era Voyage, era Volkswagen. Eu estou na Fiat vendo o carro, estou vendo, vamos embora. Aí o vendedor veio muito simpático, da primeira loja me descartou logo. Mas na segunda loja muito simpático. A senhora está procurando alguma coisa específica? Eu falei que eu tinha tido um Voyage, que eu nem curti muito, porque eu fui com um maninho comigo e foi-se embora, eu contei aquele episódio. Ele falou assim, só um minutinho, que eu acho que acabou de entrar um carro na loja de Del Castilho, e eu acho que é um Voyage. Aí o cara ligou meio assim, segunda loja, não vou cair no papo de vendedor, né? Ele, acabou de entrar um carro 2012, zerado, o carro tá valendo X, e a gente consegue baixar o preço para tal se a senhora for fechar agora. Eu falei, peraí. Aí fiquei pensando. Falei, não vou na pressão. Muito obrigado, eu vou rodar a barra toda, qualquer coisa a gente te liga. E aí, rodamos, eu falei, não é possível, o cara vai conseguir baixar o preço a tal ponto que eu consiga levar um carro 2012, o meu é 2011, completo, o meu não era completo, pelo preço que eu recebi do seguro do meu. Eu falei, não pode bater. Aí rodei, tudo muito caro. Eu falei, Dário, liga para aquele rapaz, vê se ele quer ir lá com a gente em Del Castilho. Fomos lá, já no apagar das luzes, a loja fechava às 7 horas, que chegamos lá 5 para as 7. E corre, baixa o preço, não chegou no preço que eu queria. Eu falei, não, você negociou, você falou que ia chegar nesse preço. Eu quero o preço do meu. Você falou que ia chegar nesse preço, eu vim, eu saí de longe, briga lá, liga pro seu gerente, você vai ter que conseguir. Aí o cara não demorou muito, eu acho que até ele veio meio surpreso, né? Olha, nós conseguimos fechar o negócio no preço que a senhora queria. Glória a Deus. Eu falei, meu Deus, tá bom. Aí vimos o carro todo, ele verificou. Quer dizer, quando eu vim para casa, aí você sente aquele... Tem coisas que a gente não consegue explicar, como a Priscila falou. Mas a gente sente que é o conforto, ou a mão de Deus, não sei o que. Eu falei, Dani, como é que pode a gente conseguir um carro mais novo, completo, com tudo? E para completar, gente, como baixou o IPI agora essa semana, eu liguei mais uma pressionadinha, ele vai me dar com o som todo instalado, toca-fita, antena, tudo completo. Quer dizer, eu sou merecedora. É a misericórdia de Deus nessa vida. Porque eu acho que quando a gente busca, né, andar correto, né, ser uma pessoa que não deseja mal para as pessoas e tentar seguir a Deus com retidão, a gente dá os deslizes, cai para lá, cai para cá, mas Deus levanta. Amém. E vamos embora. E é isso aí que a gente vive. Eu não sei se vocês já leram, já leu o Salmo 4:1? Não. Vamos no Salmos? Falei além da conta, hein?
Não é ele não, foi Danilo, não foi não? 4, Danilo. Salmos 4, versículo 1, Danilo. Ele mandou eu. Vai, Terezinha. Vamos, Terezinha. Conta a tua bênção, Terezinha. Responde-me quando clamo, o Deus que me fez justiça. Dá-me o alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Amém. Glória a Deus. É isso aí, só a misericórdia dele nas nossas vidas mesmo para nos dar renovo. Salmos 50, versículo 15. E invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Provérbios 24, 10. Se te mostrares fluxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Amém. Glória a Deus. Então, cada vez temos que nos fortalecer mais em Deus. Vem as tribulações, vem o cansaço, vem... São muitas coisas que vêm, né? Mas a gente tem que vencer todo dia, que é uma batalha. E feliz de quem consegue vencer as batalhas, porque a gente tem que ter fé para vencer todas as batalhas mesmo, né? E nesse momento, depois de nós termos lido tudo isso, é a hora da virada. Amém. Por que a hora da virada? Porque é a hora que Deus mostra que nós somos fortes, que com Ele nós podemos tudo, e com Ele nós não vamos ficar temerosos, nem chorando, nem reclamando, nem murmurando, e com Ele a gente vai seguir com fé. Amém. E a gente dá a virada aí, em nome de Jesus. Vamos na virada. Amém.